Quando você quiser, Lígia. Tá. Hoje dá muito nervoso isso, e aqui em público o João consegue piorar a cada dia a situação. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala em lei de cotas, a primeira coisa que vem na cabeça de muitas empresas, muitos profissionais, vou voltar para não ter que editar. Quando a gente fala em lei de cotas, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos profissionais de RH é multa. Então a primeira coisa que a gente vai conversar, quando a gente fala em lei... Parou, começou. Quando as empresas ouvem falar sobre a lei de cotas, a primeira coisa que costuma vir à mente é a multa. Então vamos começar desmistificando isso. A primeira coisa que nós temos que pensar sobre a lei de cotas é a importância da diversidade dentro da empresa, é a importância de investir em profissionais que, como todos os profissionais, têm potenciais e têm habilidades. Então nada de focar na multa, vamos focar em programas de diversidade que valorizem a pessoa com deficiência. Mas a gente não pode negar, a multa existe, a multa está aí, e algumas vezes pode ser um artifício para que profissionais do RH consigam aumentar o seu centro de custo para investir em programas de diversidade. Porque aquele gestor que fala, não, eu não quero saber disso, eu prefiro pagar a multa, ele não tem noção de quanto é a multa. Isso pode ser um argumento que vai ajudar, e muito, na hora de decidir por não pagar a multa e investir na diversidade. E depois podem ficar tranquilos, porque a diversidade vai falar por si só e vai mostrar o quanto vale a pena ter uma empresa que investe, que foca e que acredita na diversidade. Mas vamos falar sobre como calcular a multa. Sempre lembrando que a multa não pode estar no topo da agenda de nenhuma empresa. O topo tem que ser diversidade, inclusão, empregabilidade com responsabilidade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso em outro vídeo, mas hoje a gente vai trazer claramente sobre como calcular a multa. Vamos lá? Foi. Eu vou dar um tempo que o João pediu para que aí fica mais fácil para editar. Peraí, esse pedaço agora eu vou falar, aí depois eu vou pegar o papel e não vai ser mais a minha imagem, vai ser só o meu som. Você vai continuar gravando, tá? Aí eu não sei, tô te perguntando, vai? Isso mesmo. Então tá. Aí eu não preciso filmar você lê... Isso que é... Aí o que importa é só o áudio mesmo. Tá bom. Bom, para calcular essa tão famosa multa, para calcular essa tão famosa multa, pode não ser tão simples assim. Vamos partir por exemplo, é sempre a melhor forma da gente aprender. Agora você vai ler? Então eu não preciso filmar você, né? Não. Ou é bom te filmar? Deixa eu voltar então esse pedaço, peraí. Para calcular a multa, você precisa de duas informações iniciais. Primeiro, quantos funcionários a sua empresa tem no total, sem ser funcionários com deficiência, funcionários contratados. E segundo, quantos funcionários com deficiência a sua empresa tem. Essas duas informações são muito importantes. Para isso, a gente usa aquilo que a lei estabelece e uma portaria interministerial. Fica muito mais fácil se a gente for para o exemplo, né? Vamos lá? Agora que eu vou ler. Eu quero rever depois a primeira parte. Tá. Vou até pegar umas imagens aqui. Tá. Vamos supor que a sua empresa tenha 1.005 funcionários. Se ela tem 1.005 funcionários... Se, por exemplo, a sua empresa tem 1.005 funcionários, ela precisa contratar 4% de pessoas com deficiência. Se a gente fizer a conta, 4% de 1.005 é igual 40,2. Se o número não é inteiro, nós arredondamos sempre para cima. Ou seja, a sua empresa precisa contratar 41 funcionários. Suponhamos que ela não tenha nenhum funcionário contratado. Então a multa seria... Tem como cortar daí? Tem. Então, áudio é tranquilão. Então tá. Então a penalidade seria R$ 74.327,67. Isso ainda não é o valor total. É a penalidade mínima por pessoa não contratada. Sobre isso vai incidir um acréscimo, que neste caso pode ser de 30%, o que geraria uma penalidade mínima de R$ 96.625,97. Ou um acréscimo de 40%. Que geraria uma penalidade de R$ 104.058,74. Se o acréscimo vai ser de... Acho que eu vou voltar esse pedaço. Tranquilo? Então tá bom.
Vamos supor que a sua empresa tenha 1.005 funcionários. Ela precisaria contratar 4%. Se a sua empresa tem 1.005 funcionários, ela precisa contratar 4% de pessoas com deficiência, o que geraria uma... Se a sua empresa tem 1.005 funcionários, ela precisaria contratar 40,2 pessoas com deficiência, que é 4% de 1.005. Como o número não é inteiro, a gente arredonda para cima, que daria 41 funcionários. E a gente multiplica 41 por 1.812,87, que daria 74.327,67. Isso é o valor, é a penalidade mínima por pessoa não contratada. Sobre esse valor incide um acréscimo, que é variável. O percentual neste caso, sobre esse valor incide um acréscimo, que é um percentual variável. Nesse caso, o percentual poderia variar entre de 30% a 40%. Se inserisse 30%, a multa, o valor da penalidade mínima seria R$ 96.625,97. Se inserisse 40%, o valor da penalidade máxima seria R$ 104.058,74. Quem decide qual é o valor que será acrescido neste intervalo de 30% a 40% é o Ministério do Trabalho. Ele pode escolher 30%, ele pode escolher 31%. Então, o máximo que a gente consegue calcular é o valor mínimo e o valor máximo. Dentro desse intervalo, e você vai conseguir... O máximo que a gente consegue calcular é o valor mínimo e o valor máximo. Qual será o valor real da sua multa? Isso será decidido pelo Ministério do Trabalho no momento em que você for multado. Ficou claro, gente? Então, existe um percentual obrigatório para a contratação conforme o número de empregados que a empresa tem. E sobre esse percentual é acrescido um valor mínimo e um valor máximo, que também muda conforme o número de funcionários que a empresa tem, como a gente pode ver nessa tabela. Foi. Para exemplificar, vamos pensar em uma empresa que tenha 201 funcionários. Isso significa que ela precisa contratar 3% de pessoas com deficiência, que seria 6,03%. Sempre que o número não for inteiro, nós arredondamos para cima. Ou seja, essa empresa precisaria contratar 7 pessoas com deficiência. Essa empresa precisaria contratar 7 pessoas com deficiência. Caso ela não tenha nenhuma pessoa contratada, o cálculo vai ser o seguinte: 7 vezes 1.812,87. 7 vezes 1.812,87, que é o valor base desse ano. Esse cálculo daria R$ 12.690,09 centavos. Não, você ainda não chegou ao valor total da multa administrativa. Você apenas calculou o valor mínimo legal aplicado por pessoa não contratada. Sobre esse valor, é aplicado um percentual escolhido pela autoridade regional do MTE. Esse percentual também é variável conforme o número de pessoas não contratadas. Esse percentual também é variável conforme o número de pessoas contratadas na sua empresa. Nesse caso, o percentual varia entre 20% e 30%. Então, se o percentual mínimo fosse aplicado, essa empresa pagaria uma penalidade de R$ 15.228,11. Se o percentual máximo fosse aplicado, essa empresa pagaria R$ 16.497,12. Lembramos que a multa pode ser aplicada... Pronto. Tranquilo. Acho que... vamos lá. Como já falamos, quem decide qual será o acréscimo aplicado é a autoridade regional do MTE. Ele pode escolher qualquer percentual dentro desse intervalo que aparece na tabela. Lembrando que a multa pode ser aplicada diariamente. Deixa eu só fazer esse final aqui. Pronto.
É importante ressaltar que a multa pode ser aplicada enquanto persistir a irregularidade, ou seja, a multa pode ser diária. Caso a multa diária ultrapasse o valor de R$ 181.284,63, esse será o seu teto, ou seja, a multa diária não pode ultrapassar R$ 181.284,63, que é a base de 2014. Foi. Nós só assim. Lembrando, se o valor da multa ultrapassar R$ 181.284,63, esse será o seu teto diário, pois esse é o valor base para o teto da multa em 2014. Foi. Acho que foi. Quando quiser. Tá. Com o exemplo ficou mais fácil, não ficou? Mas ainda assim você deve estar se perguntando, e como eu vou calcular a minha multa? Não se preocupa, nós estamos disponibilizando a tabela que Oportunidades Especiais fez para que você possa calcular a multa conforme a realidade da sua empresa. Mas vamos combinar, o seu foco não vai ser a multa, vai ser para você matar a sua curiosidade, para você pensar em conquistar aquele centro de custo que você tenta há muito tempo. O seu foco vai ser um programa de diversidade que acredite na pessoa com deficiência. Agora que você já sabe calcular a multa, é só você usar isso a favor da diversidade e nunca pensando em eu preciso cumprir a cota, senão eu vou pagar a multa. Essa é a pior forma de você conseguir cumprir a cota, porque se existe uma forma de cumprir a cota, é acreditando no potencial das pessoas com deficiência. Quando quiser. Tá. Então vamos desmistificar essa questão de só pensar na multa. O que a gente tem que pensar é que a lei de cotas, ela está aí para investir na diversidade, para garantir a todos o direito à empregabilidade. Quando você pensar na multa, usa a multa como um artifício. Sabe aquele gestor que libera o centro de custo, que fala para você, olha, coloca a multa no custo porque eu não quero me preocupar com isso? Se ele soubesse calcular, se ele soubesse o valor da multa, ele provavelmente não pensaria isso. Então usa a multa como um instrumento para te ajudar a investir na diversidade dentro da sua empresa. Depois disso, pode ficar tranquilo, que uma diversidade, quando você investe na diversidade, quando você estrutura programas de inclusão bem trabalhados, a diversidade vai falar por si só e vai mostrar que pessoas com deficiência são profissionais que podem desenvolver um excelente trabalho, assim como seus outros funcionários. Foi.